O Thomas Tuchel foi para o tudo ou nada e pelo jeito tá dando certo. Então vem comigo nesse vídeo falar um pouco sobre essa classificação da Inglaterra para cima do México. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DeFoot e hoje para falarmos sobre Inglaterra e México, um jogaço que eu já posso dizer aqui para vocês. Que jogo, meus amigos, que jogo! Um jogo de 5 gols, além de 2 pênaltis no meio desses 5 gols, de expulsão do Quansah, então assim, cara, que jogo sensacional. Então vamos repetir um pouquinho sobre, né? E já começar a falar sobre o Thomas Tuchel. Eu comecei o vídeo falando um pouquinho sobre ele e até gostaria de ressaltar aqui de novo. Eu trouxe para vocês no primeiro vídeo da Inglaterra contra a Croácia, que inclusive para mim um dos melhores jogos dessa Copa, talvez não seja mais no melhor, porque ainda teve alguns aí no meio desse caminho. Estamos falando de Argentina e Cabo Verde. Estamos falando que ele não dessa partida da Inglaterra contra o México. Então, cara, teve os jogos à frente. Mas, sem sombra de dúvida, é um jogo muito marcante e muito memorável para essa campanha de Copa do Mundo, né? Mas, cara, desde aquela primeira partida eu falei sobre o Thomas Tuchel e principalmente sobre ele ter se enfiado assim numa corda bamba que a qualquer momento ele pode cair. O Thomas Tuchel, na sua convocação, foi com certeza uma das convocações mais questionáveis de todas as seleções da Copa. Porque, cara, ele deixa de fora Cole Palmer, Maguire, Foden, o Gibbs White, por exemplo, e mais alguns outros, né? Se eu não me engano, deixa o Dan Burn, não lembro de cabeça, mas ele deixa muitos jogadores bons de fora e foi muito pressionado pela mídia inglesa por isso, né? E não só pela mídia inglesa, como também outros torcedores em volta do mundo, né? E assim, eu entendo o ponto dele, eu com certeza não vou questionar essa convocação, aliás, essa não convocação do Thomas Tuchel para esses jogadores, ele sabe o que tá fazendo, mas, cara, você se coloca assim uma corda bamba, não tem como negar, por mais que a sua estratégia possa ser muito boa na sua cabeça, né, ou, enfim, o seu plano de jogo ali não precise tanto desses jogadores, uma qualidade de um Palmer não dá pra se desperdiçar. E, assim, o Palmer sempre correspondeu bem na seleção, tá? Mesmo em temporadas medianas pra baixo, enfim, ele sempre correspondeu muito bem em seleção. Ainda mais quando tava no seu auge ali há um tempinho atrás. Então, cara, eu, por exemplo, contaria pelo menos com o Palmer. Além do Maguire, que a temporada dele é boa e é o mesmo caso. Ele vivia de temporadas, né, de incertezas e, enfim, temporadas inconsistentes no United, mas na seleção ele sempre correspondeu no nível muito bom, né? Quem acompanha os jogos da seleção inglesa já tem um tempinho, né, deve ter visto um pouquinho do Maguire lá e ele sempre correspondia bem. Então, essas não convocações, elas foram ainda mais repercutíveis por causa disso. Principalmente, porque esses jogadores sempre foram bem. E aí você pensa, pô, estão numa época boa, a ideia é o que aconteça eles serem convocados. Só que aí foi o que não aconteceu. O Thomas Tuchel foi pro famoso all-in e aí deixou eles de fora. E cara, eu falei pra vocês na primeira partida sobre esse fator do Thomas Tuchel não convocar eles, né? Mas assim, eu acho que nem o Thomas Tuchel iria imaginar esse cenário que está acontecendo nesta Copa do Mundo. A Inglaterra passa tranquila no grupo que tinha a Croácia, por exemplo. Croácia essa aqui já está fora da Copa, perde para Portugal, né? E assim, cara, a Inglaterra sofreu contra a Costa do Marfim? Sofreu. Mas é um time que está se encontrando, é um time que está se ajeitando, é um time que cada jogador está começando a ir para um nível alto, digamos assim, de jogabilidade e, consequentemente, o time também. Então, tá tendo um encaixe muito interessante e a Inglaterra, sim, tem que começar a entrar na conversa dos favoritos assim para esta Copa, porque ainda sigo na mesma lista de França em um nível muito acima das demais, mas logo abaixo vem esse grupinho aí de Portugal, Espanha, Argentina e Inglaterra tem que estar nesse eixo aí, porque, cara, tá jogando muita bola. Assim, a Inglaterra não é uma equipe que tem o melhor futebol desta Copa, longe disso, mas a Inglaterra é uma equipe que você tem que ficar de olho, porque o time deles é muito bom, o time deles pode agregar sim em, enfim, eventuais partidas futuras, né? Então, cara, sou muito fã da Inglaterra, né? Como já deixei muito claro, gosto muito do futebol inglês e ver essa seleção jogando o que está jogando me agrada, apesar que eu sei que ainda tem umas falhas ali, ainda tem uns problemas. Mas no decorrer do vídeo eu trago pra vocês a minha opinião sobre esses problemas, né? Mas, cara, no geral, foi uma partida que eu esperava muito do México e posso afirmar aqui pra vocês. O México, cara, se ele enfrentasse uma equipe um pouquinho inferior à Inglaterra, né? Um nível técnico e de jogabilidade um pouquinho inferior a essa seleção inglesa, o México passava. O México é uma equipe muito boa. E por mais que né, o histórico do México nas últimas Copas não é tão favorável, né, ao seu favor, mas de qualquer forma, o México, ele tem esse fator dessa Copa que assim, o ataque dele estava sendo impressionante. Aliás, é impressionante, né, por mais que foi eliminado. Estamos falando aqui, vou até falar os 11 titulares de ambas as duas equipes nesse momento. Começando com o México, então estamos falando aqui de Rangel no gol, Sánchez e Gallardo nas laterais, Montes e Vázquez na zaga, no meio de campo, Gilberto Mora, excelente Gilberto Mora, se eu não me engano ele é muito novo, né? Se eu não me engano ele tem 16 anos, posso estar muito enganado. Mas o Gilberto Mora, vindo também de Eric Lira e Luiz Romo, no meio campo deles. Fechando então, já com o ataque, com Roberto Alvarado, Raul Jiménez,
com toda a história de superação. Eu acho sensacional a história de superação do Raul Jimenez, de verdade, eu acho sensacional. E Julián Quiñones fechando aí o ataque deles, e cara, é um baita ataque da seleção mexicana, assim, um baita ataque. Mas, né, como citei o México, também vou citar a Inglaterra. Começando com o Pickford no gol, depois o Quansah na lateral, né, o Jared Quansah, e aí também tem o Guerri, jogador esse do City, o Enzi Konsa e também o Nico O'Reilly, fechando uma parte defensiva. No meio de campo, com o Elliot Anderson, acabou de ser contratado aí pelo Manchester City, né, eu não lembro exatamente qual foi o valor, né, oferecido, mas enfim, baita contratação do City. O Anderson tá fazendo uma Copa espetacular. E fechando também com o Declan Rice, meio campista do Arsenal. Falando em Arsenal, Bukayo Saka vem na lateral, né, ponta esse do Arsenal, junto com o Jude Bellingham no meio, Anthony Gordon, né, do Barcelona, e fechando com o incrível Harry Kane. Mas é incrível mesmo, porque os números do Harry Kane são sensacionais nessa temporada. Então, cara, olha esse time da Inglaterra e olha esse time do México. São duas equipes muito boas. Então, pra mim, a minha expectativa, assim, tava muito alta, cara. Porque são duas equipes que estavam jogando muita bola, no geral. E duas equipes que o time correspondia muito bem, né? Na minha opinião, assim, eu acho que a Inglaterra estava correspondendo bem, por causa que a expectativa que eu, pelo menos, coloquei na Inglaterra não era tão alta, tá? Só deixando bem claro. Se fosse uma expectativa alta, acho que não estaria tão feliz com esses resultados e essa atuação da Inglaterra. Essas atuações, aliás. Mas a minha expectativa não era tão alta. A minha expectativa era, inclusive, a Inglaterra chegar nas quartas. Então, chegou nas quartas, enfrenta a Noruega, alerta de jogar isso aqui. Eu acho muito difícil esse jogo ser ruim, porque são duas equipes muito boas, né? Conseguimos ver um pouquinho do deslumbre do que é a Noruega hoje, contra o Brasil, e a Inglaterra também. Conseguimos não só ver nesta partida, como na Croácia, principalmente. Acho que foi o melhor jogo, a melhor atuação da Inglaterra em Copas dos últimos anos, né? Ele trouxe essa minha opinião para vocês no jogo contra a Croácia. Então, estamos vendo excelentes atuações de ambas as duas equipes. Por isso que eu tô muito confiante para essa partida e, sem sombra de dúvida, vai ser um jogaço. Mas, cara, vamos começar a falar um pouquinho da partida, né? Porque ela foi absurda, aconteceu muita coisa. E começando com, aos 36 minutos do primeiro tempo, o gol do Jude Bellingham. Ele que faz 2 gols e eu até iria considerar um terceiro, porque ele tira uma bola em cima da linha praticamente, né? Não lembro exatamente qual era o jogador que ia chutar, não sei se era o Alvarado, mas meu amigo, ele tira uma bola em cima da linha. Ele realmente faz 2 gols e evita um gol claríssimo, tá? Então, uma excelente atuação do Bellingham, já falando de antemão. Mais um gol dele que surge de uma boa jogada da Inglaterra pela ponta no Bukayo Saka. Ele que faz um cruzamento excepcional pro Bellingham pegar e só cabecear praticamente sem goleiro, né? Porque o Rangel, ele tava seguindo a trajetória da bola e, enfim, não conseguiu ver essa movimentação do Bellingham, que se posiciona muito bem e cabeceia melhor ainda, fazendo então seu primeiro gol na partida. Até aquele momento, né, até os 36, o México, na minha opinião, estava melhor. Mas não era muito melhor, né? Não era uma partida, assim, única do México em questão de jogabilidade. Era muito parelha, inclusive muito parâmetro, assim, entre principalmente o ataque do México com a defesa da Inglaterra, né? Era uma boa defesa da Inglaterra, aliás, é uma boa defesa da Inglaterra que estava segurando bem o México, só que o ataque do México estava indo muito bem também. Então era um jogo que estava lá e cá, mas principalmente predominando esses dois fatores, né? Esses dois setores dessas duas equipes. A defesa da Inglaterra estava controlando bem e o ataque do México. Só que no momento que a Inglaterra, que já é uma equipe que gosta de trabalhar contra o ataque, gosta de trabalhar com essas pequenas jogadas, faz essa jogada, essa excelente jogada na ponta, aliás, que como eu citei pra vocês, com a assistência do Bukayo Saka, ele cabeceia, aliás, ele cruza muito bem para o cabeceio do Bellingham, que aí marca o seu primeiro gol. Então, naquele momento, cara, eu acho que o jogo tá um pouquinho mais favorável pro México, mas a Inglaterra não tava muito abaixo, tá? Eu só destaquei mais a defesa da Inglaterra, porque eu acho que o México tava apresentando mais chances ofensivas assim do que a Inglaterra, tá? Mas enfim, de qualquer forma, gol do Bellingham, naquele momento que inclusive era um alívio, né, um respiro para a Inglaterra que estava sendo muito pressionada. E aí a Inglaterra já emenda mais um também, porque isso aos 36 é o primeiro gol do Bellingham. Aos 38, então, cara, praticamente o jogo reiniciou, já teve o segundo gol do Bellingham. Um gol que foi um erro, né, aliás, numa saída de bola errada do México, que aí teve a roubada de bola ali no meio campo da Inglaterra, não lembro se foi do Declan Rice, mas enfim. E aí ele rouba a bola, enfim, tem toda a troca de passes, recebe no Harry Kane lá na ponta e ele servindo mais uma assistência dele. Já já falo o número dos dois, tá? O número do Bellingham e do Kane. Mas o Kane dá uma assistência nessa partida, sua primeira assistência e única também nessa partida, para o segundo gol do Jude Bellingham. Eu já tava destacando o Bellingham já tem um tempo, né? Eu, assim, não trouxe o vídeo da Inglaterra na última partida da sua fase de grupos, porque infelizmente eu não consegui assistir a partida inteira, então até falei isso pra vocês, né? Pra não trazer o vídeo e falar baboseiro aqui. Mas eu assisti boa parte dela. E eu acho que o Bellingham, cara, não só nessa partida, claro, mas já tem um tempo que o Bellingham tá sendo um dos jogadores mais constantes dessa Inglaterra. Bellingham esse que eu falo que é um jogador de picos, né? Um jogador que tem temporadas muito boas, temporadas medianas pra ruim, sendo bem sincero, mas não chega a péssimo, né? Eu digo ruim comparado ao que ele pode chegar, tá?
mas o Bellingham, no geral, acho que na Inglaterra em si, ele sempre foi um jogador muito bom. A média do Bellingham, pra mim, é muito boa, né? O Bellingham consegue ser um jogador muito performático na Inglaterra. E eu digo que nesta Copa, na minha opinião, o Bellingham tá sendo um dos melhores jogadores da Inglaterra. Se bobear, briga ali diretamente com o Kane, que tá sendo o melhor disparado, né? Mas enfim, o Bellingham faz o segundo gol de uma forma muito justa, porque eu acho que o Bellingham tava jogando muita bola e a Inglaterra também. A Inglaterra melhora demais depois do primeiro gol. E justíssimo para o momento exato daquela partida, surgiu o segundo gol da Inglaterra. Dito isso, o México não desiste, é óbvio. O México continua controlando a bola, o México continua partindo para o ataque. É uma equipe que não desiste fácil, não tem como. Eu acho que em questão de persistência, uma das equipes que eu mais vi com esse fator. Calma, eu vou explicar, tá? Quando eu falar, talvez você até dê um sorriso de canto, mas eu vou explicar. É o México e o Uruguai. Sim, Uruguai, calma. Mesmo com todos os problemas, né, do Uruguai, enfim, todos os problemas deles, eu acho que em questão de persistência, em questão de, né, controlar não, mas questão de ir atrás do placar até o fim, cara, eu acho que o Uruguai apresentou muito disso. Mas assim, eu sei que é até engraçado ouvir isso depois de todos aqueles problemas com o Bielsa, com o Valverde, com o elenco inteiro que ele teve, e das cagadas que o goleiro também fez, né? Então, eu sei que parece ser engraçado, mas na minha opinião, eu acho que sim, o Uruguai tem muito desse fator de persistência. Só que o México mais ainda, cara, o México é impressionante nisso. E diante de tudo isso, o Quiñones, que tá fazendo uma Copa espetacular, aliás, estava fazendo uma Copa espetacular, marca o seu primeiro gol nessa partida, e aí deixa 2-1 para a Inglaterra, e assim se encerra o primeiro tempo. Jogaço no primeiro tempo, mas o segundo é até melhor. Meus amigos, que jogo. No segundo tempo, então, eu vou até seguir aqui a lista para ver se eu não tô falando cagada. Teve a expulsão do Quansah, né? O Quansah, ele foi expulso aos 54, uma falta dele que foi em cima do Galhardo, né? Lateral esse do México, e assim, não sei se é discutível porque primeiro ele toca na bola, mas eu acho que não. Eu acho que não existe discussão aqui. Ele pega totalmente em cima da sola do pé do Galhardo, então acho que não existe dúvidas aqui. Na minha concepção, eu também iria expulsar o Quansah, né? E aí, beleza. Quansah é expulso, a Inglaterra fica com -1, mas diante de tudo isso, você imagina que o México iria empatar, porque a partida em si, meus amigos, o México já estava melhor. Essa expulsão só foi um empurrãozinho a mais pro México. O México melhorou muito mais depois dessa expulsão. Mas mesmo assim, depois de um cruzamento, eu não sei se devolveu para trás, né? Fez um recuo. Enfim, um mau cruzamento, uma mal saída de bola do México, que acaba voltando pro seu goleiro, né? Só que volta mal pro Rangel. Com isso, o Anthony Gordon consegue receber na frente antes do Rangel, tira a bola pro lado, né? Ele corta pro lado, o Rangel não consegue tirar bem ali o lance, não consegue sair bem. E aí, então, pênalti, claro, também no Gordon. E com isso, ele vai pra bola, Harry Kane. Harry Kane, então, cobra, acerta, isso aos 60 minutos do segundo tempo, tá? Harry Kane acerta sua cobrança. E aí sim, agora sim vamos falar de números, né? Números esses, meus amigos, que são o seguinte. Harry Kane, nesta Copa, tem 6 gols e 1 assistência. O Bellingham tem 4 gols e 1 assistência nessa Copa, e até não tem os números do Bellingham no geral da sua seleção. 53 jogos e 10 gols, tá? Na seleção da Inglaterra no geral. Então, assim, números bons pros dois atacantes, né? O Kane, ele, no geral da Inglaterra, ele tem muitos gols, né? Não acabei não anotando aqui, mas ele tem muitos gols. E nessa temporada também. Nessa temporada, eu sei que a estimativa ali, que eu lembro de cabeça agora, tá entre 73 a 75 gols. Eu sei que é um desses três aqui, né? De qualquer forma, eu coloco aqui no canto da imagem os números dos gols do Kane nessa temporada. Mas assim, é sensacional. A temporada do Kane é sensacional. E já afirmo de novo a minha opinião aqui, que nunca vai mudar, independente do que for acontecer com a Inglaterra, porque, né, o Kane não vai ter culpa de qualquer forma. Mesmo que ele tenha na partida também, mas enfim, a Copa dele tá sensacional, então posso afirmar aqui pra vocês. Harry Kane precisa entrar nessa conversa de bola de ouro. Precisa, gente, não é possível. A temporada do Kane é sensacional, é espetacular. E não só números, tá? Não só números, atuações. É brilhante a temporada do Kane, brilhante. Mas enfim, faz mais um gol importantíssimo, principalmente naquele momento. A Inglaterra tinha acabado de perder o Quansah. Então, assim, perdeu o Quansah, inclusive, há 6 minutos atrás desse gol. Então, era um momento perfeito. Assim, se tivesse um momento, se pudesse escolher um momento para dar esse pênalti, seria nesse momento que ocorreu, porque foi a hora perfeita para a Inglaterra conseguir respirar, né? Porque estava muito sufocado, o México estava sufocando muito eles. Mas mesmo assim o México não desistiu, tá? E 9 minutos depois, aos 69, barra 70 minutos, o México vai lá e com o Raul Jiménez faz um gol de pênalti. Pênalti esse que também acho que não tem discussão. Acho que os dois pênaltis, tá? O do Gordon e do Jiménez. Não foi no Jiménez que sofreu o pênalti, mas eu digo o pênalti que ele cobrou. Não tem discussão nenhum dos dois pênaltis. Não tem nem discussão. O primeiro, o do Gordon,
saída horrível do Rangel, ele sai muito mal na jogada e pênalti claríssimo no Gordon. E o Kane, né? Kane esse que é um cara que faz múltiplas funções dentro de campo. Nesta hora tava fazendo um zagueiro ali, né? Tava dando uma de zagueiro. Ele que eu, como eu sempre falo, ele faz muito bem funções em outras áreas do campo, tá? Mas, infelizmente, nessa, eu acho que não foi nem imprudência do Kane. Acho que foi mais a inteligência do jogador mexicano, que colocou a perna por cima antes do Kane retirar a bola. E aí, né, enfim, teve um impacto direto e pra mim pênalti claro. Com isso, como eu falei, o Giménez cobrou, efetuou o seu gol. Giménez também faz uma Copa absurda. É lindo, cara, é lindo a história do Giménez, é uma história de superação. Então, assim, olhar pra esses jogadores que têm essa história de superação, cara, me deixa assim, muito feliz mesmo. Acho que essa pra mim é um dos maiores significados do que é o futebol. É superação, cara. Acima de tudo, é superação. E o Giménez vai lá e marca o seu gol. Naquele momento, 3-2 com a Inglaterra com 1 a menos. E isso que eu falei pra vocês com 70 minutos. Então tinha no mínimo aí 20 minutos mais acréscimo. Mas infelizmente não surgiu nenhum gol após isso, só que também não foi por falta de tentativas, né? O México tentou muito, a Inglaterra, enfim, toda praticamente voltou para trás para conseguir tirar a bola. Teve suas alterações ou outra em ambas as equipes, mas infelizmente, ou felizmente para a Inglaterra, né? O It's the Coming Home não aconteceu. No caso, aconteceu, mas na forma como eles costumam ironizar e não literal, né? Então a Inglaterra não voltou para casa e sim vai para as quartas de finais de forma justa. Eu acho que de forma justa. A Inglaterra aguentou, meus amigos, com 1 a menos. No mínimo aí foi o quanto? O Costa saiu no 54. Cara, praticamente o segundo tempo inteiro, com 1 a menos. Teve um gol de pênalti, e que com certeza foi um alívio absurdo para a Inglaterra, mas de qualquer forma o México dominou muito a partida, o México pressionou demais. Então a Inglaterra, sim, de forma justa, na minha opinião, vai para as quartas, porque você pensa assim, pô, o México jogou melhor, mas tem esse fator que tem que ser considerado na balança. O México jogou melhor porque a Inglaterra estava com 1 a menos. Quando a Inglaterra estava com uns 11 e o México também, era uma partida muito parelha, era uma partida que o México estava se sobressaindo na maioria do tempo, porque acho que a ideia de jogo do México para mim é muito mais eficaz do que a Inglaterra, mas a Inglaterra, cara, aguenta com 1 a menos. Até te pergunto isso aqui, se o México ficasse com 1 a menos a partida inteira, talvez a história fosse diferente, na minha opinião, né? Mas enfim, de qualquer forma, a Inglaterra passa e agora enfrenta a Noruega, tá? Aliás, de confronto esses que já estão confirmados, eu, se eu não me engano, tem poucos que foram confirmados até o momento, né? Mas temos Inglaterra, temos França e será que tem algum outro de cabeça agora? Bom, não lembro, mas de confrontos, até eu cheguei a olhar aqui. Então temos Noruega, Inglaterra e França e Marrocos confirmados. Então amanhã temos Portugal e Espanha, jogaço, obviamente vou trazer análise para vocês. E aí depois vai se ajeitando melhor, né? Então pode ser Portugal e Bélgica, ou Estados Unidos, ou Espanha, enfim, eles. Do outro lado, Suíça contra Argentina, Egito. Então, jogaço, né? E aí esses são os próximos confrontos das oitavas de finais / quartas de finais, né? Mas é isso, gente. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partidaça. E, aliás, antes pra eu encerrar, eu preciso falar também do treinador, né? Do Thomas Tuchel. Eu comecei o vídeo falando sobre ele e vou encerrar o vídeo falando sobre o Thomas Tuchel. Porque pra mim, o Thomas Tuchel é um excelente treinador e eu acho que ele não tem a mesma visibilidade que ele deveria ter. O Thomas Tuchel é campeão de Champions pelo Chelsea 21, finalista alguns anos anteriores com o PSG. PSG esse que tinha já o Mbappé, né, controlando boa parte dos bastidores, se você me entende. E mesmo assim ele leva o PSG para uma final. Então, cara, ele é um treinador muito bom. Ele faz trabalhos muito bons. Tá? Além, obviamente, que ele ganhou a Ligue 1 com o PSG, mas isso aí é irrelevante, né? Porque o PSG ganha a Ligue 1 como, sei lá, fosse o seu café da manhã, né? É matinal para eles. Então, ele faz esses feitos históricos e marcantes na carreira dele. Só que eu acho que a visibilidade dele, cara, não é nem próximo do que ele deveria ter, né? Ele que vence a final contra o Manchester City do Guardiola, meus amigos. Você vencer uma final de UEFA Champions League em cima do Guardiola, precisa, mas assim, você precisa dessa representatividade, né? E aí depois ele vai treinar a Inglaterra. Eu não lembro se ele já tava na final da Euro de 24, tá? Não lembro. Mas se ele tiver, né? É que realmente eu não lembro de cabeça agora, mas se ele já tivesse naquele momento, ainda assim leva a Inglaterra para uma final de Euro, né? Enfim, então a Inglaterra para mim, sim, entre francas favoritas e sim, muito por mérito do Thomas Tuchel que soube acabar com as consequências, sobre, né, tá disposto a livrar esse bombardeio caso ele fosse eliminado precocemente ou, enfim, ou até classificasse, mas não convencesse tanto. E eu acho que ele tá começando a reverter a opinião dos haters de uma forma natural, de uma forma, aliás, digamos assim, subsequente, né? Então, cada partida, pra mim, ele tá calando um pouquinho a boca de tal hater que criticava ele. Inclusive a minha, que critiquei a convocação dele, tá? Lógico, hater só no sentido da convocação, né?
do Thomas Tuchel, não tenho nada o que comentar. Mas enfim, é isso, gente. Então, gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa partida. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Provavelmente vai ser amanhã, após o jogo da Espanha contra Portugal. Mas enfim, se eu não conseguir, eventualmente terão vídeos após as demais partidas, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.